renge kyo namyoho 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 renge kyo. O budismo ele inicia no século V antes de Cristo, né? E ele vem com o Siddhartha Gautama, né, ou Sakyamuni. Justamente ele era um príncipe e ele na época começou a perceber que existiam situações de sofrimento na sociedade. Então, justamente percebendo isso, ele começou a indagar, né, por que as pessoas sofrem? E nessa busca, né, de meditação, interiorizando, né, tentando compreender esse sofrimento humano, ele percebeu que existiam 4 sofrimentos inevitáveis que todos passavam, né, que era o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Toda a filosofia, praticamente, da cultura oriental, ela surgiu na Índia, foi para a China e para o Japão, né? Fez esse caminho para o leste, né? Então, depois de um tempo, né, com essa globalização, as coisas vão se integrando, desde 1950, por aí, o mundo mudou muito. Então, existe uma integração muito grande, né? E veio, assim, logicamente que veio com a imigração japonesa, essa cultura, mas transcendendo isso, né, entendendo que isso é uma coisa inata em cada pessoa, essa prática do budismo ela se tornou mais comum. E no Brasil, né, um país que tem assim tantas miscigenações diferentes, né, etnias diferentes e características físicas, né, e tudo, ele se tornou muito popular. Ele transcendeu apenas a tradição japonesa, porque as pessoas se encaixaram muito nesse contexto, né? Esse estado de Buda que se fala no budismo, budismo, né? Ismo, né, ensinos do Buda, né? Buda é um aspecto, um estado de vida, um estado de espírito, né, uma condição que você adquire, né, que você já tem inata, mas que você aflora a partir do momento que você pratica. Minha família conheceu o budismo quando eu tinha 10 anos de idade e a gente já tinha passado por outras religiões. Nós fomos católicos, evangélicos, fomos na Umbanda e fomos no Espiritismo, né? Mas a minha mãe sentiu assim uma identificação maior com o budismo. Depois, quando eu entrei para a faculdade, eu continuei participando do budismo e eu escolhi aí, assim, definitivamente como uma religião para minha vida por causa dessa liberdade que a gente tem dentro do budismo, né? No budismo não tem uma figura de um ser superior que eu tenha que seguir ou temer, né? O budismo você é dona da tua vida, dona do teu caminho, você que faz as suas escolhas. A flor de lótus, ela tem 2 significados principais, né? O primeiro é o de dar a flor e a semente ao mesmo tempo. Então ela simbolizaria, no caso do budismo, a simultaneidade de causa e efeito. Simultâneo porque, assim, é imediato, né? A partir do momento que você eleva o seu estado de vida, a sua condição de vida, as suas atitudes, pensamentos, né, palavras, né, eles mudam. Você começa a reagir diferente em relação ao mundo. E isso já é uma mudança instantânea e que já traz um efeito significativo, imediato para a sua vida. Tem muita coisa que a sociedade impõe como errada, que eu, Ângela, não via como errada, né? Nossa sociedade é muito preconceituosa, a nossa sociedade define condutas que muitas vezes estão carregadas de preconceito. E isso vai contra o que eu acredito, né? O budismo, então, assim, eu tenho identificação com o budismo justamente por isso. O que importa é o ser humano, não importa a cor, não importa o tamanho, não importa a língua que ele fala, não importa onde ele vive, não importa as escolhas, as preferências sexuais dele, né? Então, por isso que foi a minha escolha. E na sociedade, a gente contribui da forma como a gente é. O budismo ele sempre valorizou a essência do ser humano, né? E isso, até na própria história, se você for ver bem, a essência está lá, né? Se você analisar por esse ponto de vista, você está preocupado com a pessoa ser feliz, né? Você não está preocupado se ela gosta disso ou daquilo, se ela torce para o Flamengo ou para o Corinthians, né? Se ela... Não é esse que é o ponto, né? Nem se ela gosta de homem ou de mulher, não é essa a questão. Então, a gente não tem esse tipo de distinção. Isso é legal porque depois de um tempo você começa a ter uma outra ótica em relação à própria vida, esse respeito, né,
tudo mais. Então, em relação ao casamento, que como é uma coisa que tem peso legal, o budismo enxerga como a sociedade, né? Se a lei da sociedade já permite, então sim, vamos realizar a cerimônia budista. Tanto é que houve um caso, até mencionei com você outro dia, já teve o primeiro casamento celebrado no budismo homoafetivo, em Santa Catarina, inclusive. O budismo também entende, esse conceito de karma também vem no Oriente, da eternidade da vida. Ela fala que o nascer e morrer é como acordar e dormir, né? É uma linha cíclica, né? Não é reencarnação, seria vida eterna, né? Renascimento, né? Na sequência. Pelo budismo, isso seria um princípio de existência ou não existência, né? Onde você uma hora está com a vida de forma manifesta e uma hora está com a vida latente, em fusão com o universo. Um exemplo prático é a onda do mar, né? Tem o oceano, é como se fosse esse universo. Na hora que a onda se forma, é o efeito manifesto do Rodrigo. Tem um clímax, né? E tem um desfecho. Depois voltou. Pode-se dizer que aquela onda não existe mais, mas pode-se dizer que ela existe.